Olá, seja bem-vindo, dia 5 de dezembro. Bom dia para você que nos acompanha, 9h02 da manhã. E a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias aqui da nossa cidade. E sábado foi Dia Internacional da Pessoa com Deficiência e para conversarmos sobre esse assunto, estamos recebendo a presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a Bruna Maria de Araújo. Seja muito bem-vinda, Bruna. Bom dia, obrigada. Um prazer ter você aqui com a gente para falar sobre esse dia tão importante. A gente começa falando justamente sobre essa data, Bruna, só para a gente entender como nasceu essa data e qual que é o principal objetivo. Essa data nasceu a partir de uma conscientização das pessoas, uma necessidade de se conscientizar sobre a deficiência, sobre a capacidade das pessoas com deficiência de trabalhar e ter direito a acesso a todos os recursos que qualquer outra pessoa tem acesso. É um movimento internacional, o Brasil segue um movimento internacional de inclusão, mas partiu de demandas normalmente de pais, de pessoas que se reúnem, que se organizam para procurar direito para essas pessoas com deficiência. Hoje a gente vê um movimento um pouco diferente, os próprios adultos com deficiência se organizando. O lema do Conselho, inclusive, é nada sobre nós sem nós, porque muito se tem discutido e colocado em temas e tomado decisões que nem sempre são benéficas para a pessoa com deficiência, porque são pessoas que falam sobre ele, não ele se representando. E, Bruna, isso é muito importante, né? Ter uma representatividade ali dentro, né? Como que você tem observado isso aqui em Jacareí? Aqui em Jacareí, a gente ainda vê um movimento maior dos pais, dos responsáveis pelas crianças com deficiência. Pouco se vê, por exemplo, na mídia, pessoas adultos com deficiência tendo espaço para se manifestar. A gente vai falar um pouquinho depois sobre capacitismo, mas só para a gente começar uma discussão, começar a pensar, a gente olha muito para a pessoa com deficiência com um coitado, nossa, que dó. E aí, se ele consegue algo, se ele consegue um trabalho, nossa, você é guerreiro, parabéns, porque limita a pessoa com deficiência à sua deficiência de fato, a patologia. Tá ótimo. Antes da gente falar um pouquinho mais sobre essas questões, né? Queria que você comentasse um pouquinho. No quesito legal da lei, quem se enquadra dentro de uma pessoa, como uma pessoa PCD? A gente passou por um período de segregação de acordo com conceitos médicos. Então, tem uma diferenciação aí na legislação. Primeiro, a gente começa conceitualizando com relação à medicina e aí traz isso para a sociedade. Então, a pessoa não é capaz de nada porque ela não nasceu dentro de um padrão de desenvolvimento normal. E aí a gente traz isso para hoje, né? As pessoas usam muito isso. Você é normal ou você é anormal, de acordo com a legislação. Mas, de fato, a base legal para isso é médica, muito antiga, de que se eu não me desenvolvi de acordo com as fases esperadas naquela idade, eu tenho algum problema ou eu não segui um padrão, então eu não sou capaz de aprender. Então foi um momento de segregação. Depois a gente teve um momento diferente, que foi um momento de dar direito à pessoa com deficiência a ter educação, mas ainda num padrão de medicina, pensando no QI. Então ele é capaz de aprender, eu faço uma avaliação e coloco numa instituição alguns que eu acho que têm capacidade de aprender. Depois, seguindo esse movimento mundial, a gente veio no setor da educação colocando essa sala especial dentro da escola regular, mas ainda com uma sala especial. Então, o intervalo era separado. E aqui, se a gente for refletir sobre quando a gente estava no colégio, a gente vai lembrar que quando a gente via alguém com deficiência, era numa sala à parte. E hoje a gente faz, de fato, olhando para essa pessoa com deficiência como alguém capaz e capaz de aprender. Hoje, então, saindo daquela questão de não ser capaz de fazer nada ou de aprender, a gente pensa hoje que a pessoa com deficiência é a pessoa que tem a cegueira, nós temos pessoas com baixa visão, que são necessidades diferentes, pessoa com surdez, deficiência auditiva, porque a gente tem pessoa que é totalmente surda e tem pessoa com um déficit auditivo apenas. A gente tem a pessoa com deficiência intelectual e mental, que também são conceitos diferentes. A deficiência intelectual tem a ver com desenvolvimento cognitivo, capacidade de aprender. E a deficiência mental tem a ver com patologia, com doença mental de fato, psiquiátrica. E aí a gente tem a deficiência física, que existe uma gama que compõe essa deficiência física, porque a gente vai ter pessoas que temporariamente, a gente entra num conceito novo de mobilidade reduzida, que quebrou o pé e temporariamente precisa de alguns recursos de tecnologia assistiva, por exemplo, como uma muleta, um andador, e a gente tem pessoas que permanentemente têm a deficiência física. Mas a diferença entre esse conceito de medicina e o conceito prático de legislação hoje é justamente que a gente sai disso, da pessoa tem um problema para a sociedade tem um problema. Então, a pessoa
pessoa com deficiência física não consegue entrar no banco porque o banco não é acessível, porque a porta giratória não é acessível. Não é a pessoa que tem um problema, é o ambiente que precisa se adequar. Isso é muito interessante da gente observar essa questão histórica mesmo, né, Bruna? Da gente observar que a legislação ela também precisa ser transformada com o passar do tempo, justamente para essa inclusão, né? Agora, sobre isso, a gente possui órgãos, né, para estar fiscalizando justamente isso. Queria que você comentasse sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Você é presidente. Quais são as principais responsabilidades, sobretudo aqui em Jacareí? O Conselho da Pessoa com Deficiência, ele tem principalmente uma função fiscalizadora. Então, cabe a nós recebermos as denúncias que são feitas pelo Disque 100, chegam para a gente via ofício e a gente responde, encaminha isso para o órgão de fato que tem que fazer essa fiscalização e aí tomar providências de fato. A gente não interfere diretamente na situação da deficiência, mas a gente verifica o que está sendo feito em prol da pessoa com deficiência. Então, a gente está no momento de avaliar a condição de lazer dentro do nosso município. Então, nós elegemos comissões, nós fomos até os parques, tanto os parques como academias ao ar livre, para verificar o que de fato tem para a pessoa com deficiência. Percebemos em alguns casos, existe o aparelho, mas a placa, a identificação não está ok, ou existe o aparelho, mas a gente não tem acessibilidade para chegar até esse aparelho, está no meio de uma grama, então uma pessoa com cadeira de rodas não vai chegar. Então, a gente está emitindo um relatório, através desse relatório, a subsecretaria encaminha para a Câmara Municipal e é feita uma verificação do que pode ser adequado. A gente também faz algumas parcerias com o Poder Público, por exemplo, aqui na Câmara a gente tem uma parceria bacana com o vereador que faz parte do Conselho, porque a Câmara tem uma cadeira no Conselho, e aí a gente tem conseguido algumas coisas para o município de Jacareí através de parcerias. Não é porque o nosso Conselho é fiscalizador que a gente vai ficar numa posição estática de só observar e se queixar. A gente dá alguns encaminhamentos e sugere algumas questões, embora a nossa função não seja exatamente executiva, mas a nossa preocupação aí no momento é trazer alguns projetos, algumas questões de inclusão para o município através de parcerias mesmo, fazer esse movimento, essa articulação. Tá ótimo, muito legal, Bruna, observar que a discussão não está lá, né? Ela está aqui no bairro, às vezes, que a pessoa mora ali, na academia, na área de lazer. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Peço licença. Durante 365 dias do ano, uma empresa de Jacareí respira a magia do Natal. Na alta temporada, mais de 1.200 pessoas trabalham para transformar o sonho natalino em realidade. O brilho do Natal, luzes, bolas, árvores e enfeites. Tudo é pré-requisito para uma boa decoração natalina. Mais de 100 clientes entre shoppings, prefeituras, parques e igrejas realizam o sonho do Natal aqui nessa empresa de Jacareí. São mais de 600 contratados na temporada para fazer a magia acontecer. Para sair dentro do esperado, durante os 365 dias do ano, uma equipe especializada planeja e cria diversos cenários mágicos com temas diferentes. Começa com a elaboração dos projetos, pela equipe do projetos, comercial e os arquitetos e designers. Então, eles fazem todos os projetos, né? Eles pesquisam no mercado o que está acontecendo. Por exemplo, dois anos atrás teve problema lá no Pantanal, é um exemplo. Daí eles pegam, vê um tema, a ecologia, por exemplo. Daí eles vão fazendo esse tema e vários outros temas que estejam em voga, estejam em alta. Quando o cheirinho de panetone chega às ruas, as decorações começam a ser distribuídas pela empresa para diversos cantos do mundo. Nossa produção começa no meio do ano, né? E nós começamos a entregar no início de novembro. Né? No início de novembro já começam as entregas. Finalzinho de outubro, comecinho de novembro. Encontrar profissionais capacitados pode ser um desafio, mas gostar da época do Natal é um requisito que a Elaine e a Vanessa já cumpriram de cara. Me encantei bastante, porque a gente não sabia a demanda de como que era feita as decorações. Na minha cabeça eu imaginava que o shopping decorava, cada um era individual. Então, assim, é um sonho, né? Porque se trabalhar num lugar que decora, passa para milhões de pessoas e você que está aprendendo a fazer isso e investe nisso no shopping, então, assim, foi uma surpresa para mim. Porque na cabeça de todo mundo, cada shopping que faz o seu. E estar nesse setor aqui é a parte que alegra todo mundo, né? É curioso, né?
Então, assim, é gratificante. Eu fico muito grata por estar ajudando nessa parte de decoração. A Vanessa vai aproveitar o que tem visto por aqui para decorar a sua casa para as festividades deste ano. Vou tentar levar para dentro da minha casa. Muito bom nessa parte. Eu vou tentar fazer o máximo para levar isso para dentro da minha casa por causa das minhas filhas, né? Elas já viram mais ou menos, né? Então elas pedem também para estar levando um pouquinho para elas. Quem sabe eu consiga, né? Além da montagem, as meninas também estão prontas para o trabalho de reciclagem de materiais. As decorações retornam para a empresa e no ano seguinte se transformam em uma novidade, uma forma de ajudar o meio ambiente. Mas aqui é tudo lixado, reciclado, pintado novamente, porque normalmente, quando vai ser usado aquele produto para um outro shopping, ele vai ter que ser pintado mesmo, né? De uma outra tonalidade, de uma outra cor. Tem todos os tipos de materiais, né? E é tudo reciclado para manutenção da natureza mesmo, preservação do meio ambiente, né? Então essa é a grande importância. Para quem quiser conferir um pouquinho deste mundo mágico, em breve as ruas de Jacareí vão acender as luzes natalinas. Por enquanto, a gente fica na expectativa. Clima de Natal no ar, bom demais. E a gente volta a conversar com a Bruna Maria de Araújo, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Bruna, a gente falou um pouquinho, né, sobre o conselho, sobre a questão legal, né, sobre a pessoa com deficiência. E agora uma das questões que eu acho que envolvem todo o assunto social é sobre a discriminação. Dentro dessa questão da pessoa com deficiência existe o capacitismo, né? Você pode explicar pra gente esse conceito? Sim, a gente tem a questão do capacitismo, na verdade, nomeando algo que já existe há muito tempo. O capacitismo é eu olhar para a pessoa deficiente e não com deficiência. E aí a gente pensa um pouquinho nessa terminologia. Então, ele é surdo ou ele é pessoa com surdez? Então, eu posso, falando com um adulto, perguntar como ele prefere, se for no caso de uma entrevista, como ele prefere que eu faça referência a ele. Mas hoje a gente fala da pessoa com deficiência justamente para eu pensar que ele é uma pessoa. Então, eu tenho o João, uma pessoa que usa cadeira de rodas. Mas eu tenho o João que ele gosta de azul, que ele trabalha, que ele se alimenta, que ele tem um alimento preferido. E dentre as características que formam o João, eu tenho a deficiência. Se eu falo o deficiente, o cadeirante, eu estou tratando ele como alguém que se relaciona só com aquela cadeira. Então, ele se limita àquela cadeira. Se eu falo da pessoa cega, eu estou olhando para ela pela cegueira. Eu não estou olhando para alguém que gosta de algo, para alguém que tem a capacidade de fazer algo. Então, o capacitismo é eu limitar a pessoa à sua deficiência. Então, a gente vê isso, por exemplo, no mercado de trabalho. Eu digo assim, a minha empresa tem mais de 100 funcionários, por lei eu tenho obrigação de contratar alguém com deficiência. Eu não faço uma entrevista, o correto seria eu chamar a pessoa e falar assim, olha, onde você se enquadra? Olhar o currículo, o que você estudou? Não, eu olho e falo assim, olha, tem uma vaga para pessoa com deficiência aqui, para ela vir trabalhar na área da recepção. Mas por que recepção? Ele é alguém que trabalhou na área de TI, ele gosta de ficar por trás, ele gosta de fazer projeto. Não, a vaga que eu tenho é essa aqui da recepção, porque é onde cabe a cadeira e é algo que ele vai conseguir fazer. Ou seja, a pessoa ainda tem que se enquadrar na vaga, né? Exatamente, isso a gente vê assim com frequência. Por exemplo, a gente tem muitos surdos que vão trabalhar numa fábrica e aí a pessoa olha para ele e fala assim, eu vou colocar ele nessa linha de produção porque aqui o barulho é muito grande e ele não precisa nem de EPI. Eu coloco ele naquele setor, não pergunto o que ele é capaz de fazer, não pergunto o que ele gosta de fazer, o que ele estudou e coloco naquele setor. E aí a empresa normalmente não pensa que ele usa outra língua, que é a língua de sinais, e não capacita os funcionários para se relacionar com ele. Então, na verdade, a gente vê um desenvolvimento ali de sinais caseiros para se comunicar internamente, mas ele não se relaciona nem com os colegas de trabalho do próprio setor durante um almoço, por exemplo, porque ninguém mais sabe Libras. Então, aí eu tratar a pessoa com deficiência pela deficiência e não enxergando ela como um indivíduo. Bruna, a gente entende que esse tipo, né, de capacitismo é até um pouco mais institucional, talvez estrutural. Mas quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa que tem algum preconceito, que xingou uma pessoa por conta dessa deficiência,
Isso também se enquadra como capacitismo? Onde recorrer quando isso acontece? Porque existem muitas situações, certo? Sim, existem no sentido de que a pessoa olha para o outro e diz: você não vai conseguir, você não é capaz. A gente vê isso em escola, por exemplo, em mães com preconceito. A gente enxerga hoje as crianças se relacionando com outro com deficiência e não enxergam a diferença. Ele ajuda o amigo de forma mais natural possível. É o adulto que tem esse preconceito. E aí o adulto diz assim: eu não quero ele com essa criança. Eu não quero porque ele vai imitar este comportamento, por falta de conhecimento mesmo. Então, nesse caso, a pessoa precisa recorrer, precisa fazer denúncia, por exemplo, no Disque 100, que vai chegar para o Conselho da Pessoa com Deficiência. É passível de fazer, inclusive, capacitismo é crime, já tem legislação, e é passível de fazer boletim de ocorrência, mas o que a gente tem que pensar é, na atitude hoje da pessoa, é uma atitude de puro preconceito ou de falta de conhecimento? Então, o que a gente precisa do poder público são campanhas no sentido de trabalhar com essa pessoa, com esse adulto, porque se ele não tem conhecimento, se ele cresceu sem conviver com ninguém com deficiência, hoje ele olha aquilo como sendo muito diferente dele e ele não entende que a pessoa tem tanta capacidade quanto ele de aprender, por exemplo. Muito ainda, né, para caminhar, né, Bruno? Mas estamos caminhando, né? Sim, estamos no caminho. A gente já volta a conversar. Hoje tem jogo da Seleção Brasileira e por isso o transporte coletivo de Jacareí terá algumas alterações. Antes do apito inicial, todas as linhas serão monitoradas e, caso necessário, será reforçada a frota para atendimento da população. De todo modo, as linhas 3, 5, 6, 7, 10 e 19 terão incremento de horários já estabelecidos por terem maior fluxo já constatado por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade. Durante as partidas, devido à diminuição expressiva de usuários, ocorre uma diminuição gradual, retomando de acordo com a demanda ao fim dos jogos. As tabelas completas e mudanças também ficam disponíveis nos ônibus e mais informações sobre horários e itinerários podem ser checados por meio do site jtu.com.br. E a pipa é uma brincadeira presente na vida da maior parte das crianças. Porém, muito além de diversão, essa atividade também é fonte de renda e até mesmo virou projeto de lei aqui na Casa Legislativa, que foi aprovado por todos os vereadores. Confira. Uma brincadeira de criança que remonta a muitos e muitos anos. A pipa ainda mantém seu espaço na cidade, servindo de alternativa de passatempo barato e bem divertido. O Cauã, morador do Parque Imperial, gosta muito de empinar pipa. O garoto participa da brincadeira desde os 7 anos de idade e prefere a pipa a jogos eletrônicos ou passar o tempo no celular. Eu moro aqui embaixo, daí todo dia eu venho pra cá, sempre fico com o Chico e com a Thaís, aprendo a fazer pipa e tal, ergo pipa. Eu acho essa brincadeira bem legal, muito da hora. Pra mim, eu acho a melhor brincadeira que tem. Conforme você vai saindo, tipo, você fica no celular, no videogame, você fica dentro de casa, trancado. Na rua, tipo, empinando pipa, você encontra um monte de gente, conversa com um monte de gente. Eu acho que isso é bem melhor, né? Aqui tem muitas crianças e a gente sabe como que tá o mundo agora, né? Então, um pessoal que está aqui hoje, acabaram de sair da escola, poderia estar em casa, mexendo no celular, fazendo outro tipo de coisa. E a pipa traz isso, a união, o lazer, aí por isso que o pessoal está todo aqui. Aí eu acho que é muito importante a pipa para a gente e para o bairro. Além do valor social, a pipa também gera emprego e renda em Jacareí. Este é o Tuta, que produz pipas há 33 anos. Ele comanda uma microempresa no bairro Santa Marina, que vende pipas para diversas cidades da região. Na época, eu era recém-casado. Fiquei desempregado e, poxa vida, não sabia o que fazer. Aí eu ouvi um comentário, a turma falando que tinha gente ganhando dinheiro vendendo pipa lá no Rio de Janeiro. Eu falei, poxa vida, eu gosto da pipa pra caramba. Eu sei fazer, falei, eu vou tentar fazer, né? Vai que dá certo. Aí eu comecei a fabricar umas pipas. Rapaz, a procura foi demais, aí não dava conta. A gente vende toda a região aqui do Vale do Paraíba, tá? E aqui, um canto de Minas aqui, o pessoal, né, a gente entrega, vem buscar material. A maioria estão tudo vindo buscar. A gente ficava na correria fazendo as entregas, agora eles vêm buscar. E agora com os material que eu tenho, agora tá vindo gente... Aqui o Vale do Paraíba, a região toda aqui está vindo pegar aqui, porque eles têm que ir buscar em São Paulo. E a distância que diminuiu para eles, né? Então,
a gente tem todo o material para se fabricar uma pipa aqui. Então, a pessoa agora, o caminho de parada é aqui. E neste trabalho artesanal, Tuta já vendeu milhares de pipas. Em apenas alguns minutos, sua equipe já produziu uma, que mesmo custando pouco, fazem a alegria da garotada. Esse é o trabalho que eu tenho, é da onde eu tiro o meu sustento. Tudo que eu tenho hoje em dia, eu agradeço a pipa. E espero que ainda dure muito tempo, apesar que é o seguinte, ó, a pipa, ela é um material, um brinquedo tão acessível para todas as classes social. Não tem discriminação ela. Aí surgiu a ideia do vereador Hernani, junto com a Mônica, e me viram por aí e me chamaram. Aí a gente teve a ideia de fazer o pipódromo, tentar o pipódromo aqui em Jacareí, que querendo ou não, pipecultura, fonte de renda e fonte da renda da minha família também, como muito mais gente por aí. E o que ainda assim pode ser considerado uma brincadeira, virou projeto de lei, de autoria do vereador Hernani Barreto. Hernani está formando uma parceria com as lideranças dos pipeiros para que Jacareí tenha um pipódromo, ou seja, um local adequado e oficial para a prática. O espaço seria o Morro do Cristo, localizado no bairro Cidade Jardim. O vereador pretende também instituir a Semana Educativa Santos Dumont, a ser comemorada na primeira semana do mês de dezembro. A gente uniu forças para poder trazer o primeiro pipódromo para a cidade de Jacareí. A gente tem um espaço seguro, respeitando toda a vizinhança, respeitando os espaços privados e públicos, mas também inserindo dentro da rede municipal de educação uma semana diferente, que a gente está denominando Santos Dumont, para a gente trabalhar dentro da grade curricular com a matéria de geometria, matemática, educação artística, educação física e tantas outras que com certeza a Secretaria Municipal de Educação vai desenvolver atividades. Acho que a gente consegue levar uma atividade fácil, né, que não depende de um poder aquisitivo muito grande e você acaba sendo igual, né? As crianças são iguais. Empinando pipa não tem que um quer mais, um quer menos, não depende de um tênis de marca ou não. É só ter vento, ter boa vontade e ser disciplinado, né? Tem que aprender vendo as pessoas fazendo a pipa, porque o gostoso é você também fazer sua própria pipa, fazer sua rabiola. Isso é legal, isso está ligado à cultura do nosso país também. E servindo de passatempo para o Cauã e seus amigos, ou de renda para o Tuta e a Thaís, a pipa se mantém como um instrumento social que, mesmo na era da modernidade, ainda impacta a vida de muita gente. E a gente volta a conversar com a Bruna Maria de Araújo, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Estamos conversando sobre o dia 3 de dezembro, sábado, que foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Lembrando que você aí de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais, onde nós estamos ao vivo. É só pesquisar tanto no Facebook quanto no YouTube, TV Câmara Jacareí, e participar aqui junto com a gente. Bruna, a gente falou sobre a questão do capacitismo, né? Sobre essa questão do preconceito, e aí a gente entra no outro ponto, que é a inclusão. Como que as pessoas que estão ao redor dessa pessoa com deficiência podem estar incluindo? São atividades ali, ações no dia a dia muito simples, certo? Sim, uma das principais barreiras para a gente fazer a inclusão de fato é a barreira atitudinal. Isso está inclusive na legislação federal. Porque além da questão da acessibilidade, que é muito física, que é de organização espacial, eu tenho a atitude das pessoas que impedem que a pessoa com deficiência chegue a determinado recurso. Então, por exemplo, quando eu estou num mercado e aí eu vejo a pessoa com autismo, não tem um estereótipo físico do autismo. Então, eu já vi pessoas com autismo sendo discriminadas porque estavam numa fila de preferencial e aí outras pessoas na fila estavam reclamando. Nossa, mas era uma senhora acompanhada da filha, por que vocês estão aí? Qual o direito que você tem? Assim, minha filha é autista. E por isso ela não pode esperar? Uhum. Então, né, a gente estava até comentando no intervalo que o autismo, em termos de legislação, ele foi equiparado à deficiência para ter os mesmos direitos. Mas a gente não vê isso na atitude das pessoas. Na verdade, o que eu preciso é, quando eu olho para o outro, eu ver que existe outra pessoa ali e que ela é passível de direitos como eu sou. Se no dia a dia eu não trato aquela pessoa como diferente, eu trato como alguém que precisa de recursos diferentes, mas que tem os mesmos direitos e capacidades que eu, então é a minha atitude que inclui. É a minha atitude enquanto professora, a minha atitude enquanto gerente de RH, é a minha atitude enquanto comércio, porque a gente vê no comércio as pessoas tratando o
outro como alguém dependente de ajuda o tempo todo. E o objetivo da educação, da inclusão hoje é justamente despertar para a autonomia e independência. Mas ele só vai conseguir autonomia e independência com uma cidade acessível, que Jacareí está no caminho de ser uma cidade acessível, a gente já vê várias mudanças estruturais, mas a gente precisa ainda de uma visão, de uma mudança de ponto de vista das pessoas. A partir do momento, se a gente pegar o exemplo agora da Covid, pessoas que se recusavam a usar máscara passaram a usar quando viram um parente ou alguém muito próximo sendo acometido pela doença. É a mesma coisa com a deficiência. Eu tenho que me colocar no lugar do outro, eu não preciso esperar que aconteça na minha família, mas é empatia, é olhar para aquela pessoa. Então eu vou instalar um balcão num consultório médico. Nossa, mas se uma pessoa com cadeira de rodas, se uma pessoa com nanismo, que as pessoas não costumam enxergar, chegar aqui, ela vai conseguir ter acesso a esse serviço, é mais fácil eu abaixar e colocar a cadeira e todo mundo se sentar, e a gente entra no outro conceito, que é o conceito de desenho universal, que ele trata justamente dessa organização do ambiente. Então, ao invés de eu ter uma cadeira para o obeso, uma cadeira para o deficiente, uma cadeira normal, eu tiro esse padrão de normalidade, porque ele, na verdade, não existe, como a gente falou no começo, é um padrão que vem aí da medicina, e aí eu trato todas as pessoas que vão se sentar naquele espaço, eu faço uma cadeira que serve para todas as pessoas. E aí o conceito de desenho universal, ele precisa ser aplicado a todos os recursos da comunidade, independente se é privado ou se é público, mas existe uma lei também dentro da BNT para normatizar isso. Bruna, é muito importante enfatizar, né, sobre essa questão de inclusão. Às vezes a gente acha, né, que está fazendo ali uma boa ação, mas muitas das vezes estamos subestimando a pessoa com deficiência. Isso acontece bastante? Como que a gente pode mudar essas ações, essas atitudes? Sim, o acerto, a chance é maior de acerto se eu pergunto do que a pessoa precisa. Então, eu vejo uma pessoa com deficiência visual próximo de uma esquina, eu acho que ela vai atravessar, eu não vou colocar a mão no braço dela, eu vou perguntar, falar, você precisa de ajuda? Eu estou do seu lado direito. Você precisa de ajuda? E se ela falar que precisa, ela vai pegar no meu braço e eu vou guiá-la. Mas eu não vou pegar nem sair empurrando. Ou eu vejo uma cadeira de rodas, por exemplo, e aí eu vejo aquela pessoa numa calçada íngreme e ela indo para o asfalto. Eu posso perguntar se ela precisa de ajuda, mas provavelmente se ela está na parte asfaltada é porque é mais plano e ela tem uma independência ali. E para o adulto com deficiência isso é muito mais forte, essa questão das pessoas olharem como, ele precisa de ajuda para alguma coisa. Então eu estou, de repente, num restaurante, tenho acesso ao cardápio. Eu olho para aquele cardápio, eu vou visualizar a pessoa que está do meu lado com deficiência, eu vi que é uma pessoa com baixa visão, olhando bem de pertinho. Eu posso perguntar se ela precisa de ajuda do garçom, se ela quer que eu chame o garçom. E não fazer por ela, já chamar e falar, garçom, olha, ele é cego e precisa de ajuda. Porque isso dá um destaque para aquela pessoa que não é o que ela queria, certamente. Né? Exatamente. Tá ótimo. A gente já volta a conversar um pouquinho mais, Bruna. É muito interessante a gente observar que é tão simples, né? E que por trás das leis, por trás desse investimento, existem pessoas. Então, a gente precisa mudar, primeiramente, dentro da gente mesmo, né? Exatamente, atitudinal. A gente já volta a conversar. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai conferir mais um episódio da série sobre imigrantes. A gente volta daqui a pouco.
Estamos de volta, 9h32, e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 40ª sessão ordinária. A gente começa com o mágico Luca Vieri, que foi um dos homenageados com a entrega do prêmio Guarana Ramos, em sessão realizada aqui na Câmara. Em seu discurso, ele lembrou o legado deixado pelo artista que dá nome ao evento. Acompanhe. Para mim, é uma honra e um prazer poder representar os artistas da cidade de Jacareí neste prêmio e homenagem ao Guarana Ramos. Ator, professor, diretor e palhaço Guarana Ramos, que dedicou a sua vida à arte e ao teatro junto da companhia Humanitas Trupe. Levava seus espetáculos e apresentações por toda Jacareí. Guarana foi um grande professor para muitos artistas presentes nessa homenagem. Seu legado e sua colaboração artística são imensuráveis para a nossa cidade. Em especial para mim, o Guarana foi muito importante para o meu desenvolvimento na minha carreira artística, responsável por uma grande transformação na minha forma de enxergar a minha arte. E hoje, ser indicado pelo vereador Abner de Madureira para, junto de outros artistas de Jacareí, receber o prêmio Guarana Ramos é uma honra e, com certeza, uma responsabilidade de continuar respeitando e ocupando todos os espaços com a nossa arte. E o vereador Luiz Flávio Dias, do PT, comentou o projeto de lei que faz algumas alterações no regimento interno da Câmara. Ele falou que o projeto tem pontos que, segundo ele, são antidemocráticos. Confira. Poderá propor uma emenda se ele tiver a maioria dos vereadores, não é? Então, se ele for propor uma emenda, aqui em plenário estou falando, antes o vereador pode apresentar a qualquer tempo, mas aqui em plenário ele precisa obter a maioria dos vereadores, não é? E isso faz com que você trate as minorias de forma diferenciada. Essa é a verdade. As minorias, se um vereador tem 4 assinaturas, ele não vai poder apresentar emenda. Agora, se a maioria tiver assinando a emenda, aí vai poder apresentar. E a gente sabe bem como funciona o legislativo, não é? E isso que eu estou falando, independente de partido. Quando era o PT, tinha a maioria, agora é o PSDB, tem a maioria, e isso faz com que somente aqueles que ingressam na maioria é que vão poder ter as suas emendas apreciadas durante a votação. Isso, para mim, é um tratamento antidemocrático. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo isso no site da Câmara. Basta acessar jacareí.sp.leg.br e ficar por dentro dos trabalhos legislativos aqui da nossa cidade. E a gente volta a conversar com a Bruna Maria de Araújo, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Estamos conversando um pouquinho sobre o dia 3 de dezembro, que foi o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Bruna, você como conselheira, provavelmente você observa de perto essa questão do poder público, né? A influência do poder público. Como que você observa essa efetividade? Você acredita que tem sido existe uma boa comunicação entre o conselho, essa questão da fiscalização, investimento? Como que você tem observado? Sim, a partir desse ano a gente começou a ver mudanças mais práticas. Então, a partir do momento da inauguração da Subsecretaria de Direitos Humanos e Igualdade, a gente começou a ver algumas ações, a gente ficou mais perto do poder público. Então, a gente passa, ao invés de estar situado dentro de uma sala dos conselhos, a estar mais perto da Subsecretaria e ter acesso, por exemplo, ao poder legislativo, à comunicação e entender de fato de como a gente poderia fazer parte disso de forma mais efetiva. Então, a partir disso, a gente começou a fazer reuniões com a Secretaria de Mobilidade Urbana para dar aí prosseguimento em algo que já vinha da gestão do seu Humberto Cepinho, para trabalhar a questão da mobilidade, da acessibilidade dentro do nosso município. Já existiam projetos de rotas acessíveis e agora a Secretaria de Mobilidade Urbana conseguiu, por exemplo, a verba para fazer algumas dessas mudanças. Mas eles não tomam a decisão sozinhos. Como o nosso conselho é consultivo, eles vêm atrás de nós e das pessoas com deficiência para olhar essa rota e dizer assim, olha, isso aqui é bacana, isso vai ser efetivo? E aí a gente se coloca e fala assim, não, a gente precisa de uma rota que seja perto de hospital, por exemplo, ou perto de ponto de ônibus. E aí a gente vai traçando isso junto e a gente está vendo isso acontecer. Outro ponto importante é que através também aqui da casa a gente tinha
uma verba da vereadora Lucimar Ponciano e que foi agora colocada à disposição para recurso de acessibilidade no município. E aí foi feito um levantamento de demanda, de necessidade. Com a verba, que não era muito grande, a gente conseguiu comprar equipamentos para a sinalização sonora. Então, agora a gente vai ter uma instalação nos principais pontos de mais movimento da cidade, o semáforo sonoro, que auxilia não só a pessoa com deficiência visual, como também as pessoas com deficiência intelectual e autismo. A cidade mais acessível, né, Bruna? Isso conversa diretamente com o lema de vocês, certo? Sim, quando a gente fala assim, nada sobre nós sem nós, é nada sobre o deficiente sem o deficiente. Então, a pessoa com deficiência, ela tem que ter voz, ela tem que se colocar. Porque se eu tenho uma legislação que vem de cima, algo que foi decidido, porque eles olharam uma legislação e viram que aquilo era importante, pode, de fato, ser importante no município de São Paulo e em Jacareí não ser efetivo, não ser nossa necessidade no momento. Então, a gente precisa de parcerias, no sentido do poder público entender que nós somos consultivo, mas que representamos as pessoas com deficiência do município. Tá ótimo. A gente já volta para o recado final, Bruna. Peço licença. E a Prefeitura de Jacareí abre as inscrições para a 5ª edição do concurso de fachadas e vitrines natalinas de 2022. A disputa premiará as melhores decorações natalinas do 1º ao 3º lugar em 2 categorias. A primeira categoria, vitrines, e a segunda, fachadas. As inscrições devem ser feitas até o dia 12 de dezembro em uma destas opções, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na sede do Sincomércio ou por meio dos formulários entregues nas próprias empresas durante as visitas dos representantes do concurso ou também por meio do link que pode ser acessado no site da Prefeitura. É só entrar no jacareí.sp.gov.br. Os critérios para definir o ganhador são criatividade, beleza, originalidade e inovação das decorações. O anúncio do resultado final e a entrega da premiação serão feitos no dia 21 de dezembro. Eles chegaram ao Brasil no início do século passado e hoje formam a maior colônia japonesa do mundo fora do Japão. E Jacareí está entre as cidades onde os imigrantes japoneses escolheram para suas atividades rurais. Saiba como isso se deu e como algumas famílias ainda mantêm valores, tradições e até mesmo a cultura pop. Os primeiros imigrantes japoneses chegaram ao Brasil no início do século passado, em 1908, no navio Kasato Maru. Desde então, muitos outros navios trouxeram levas de imigrantes japoneses. O Brasil tem hoje a maior colônia japonesa do mundo, fora do Japão. Eu sou nascido no Japão. Minha família, né, e eu, nós viemos aqui em 1961, seria acho que precisamente junho de 1961, e entramos aqui no Jamik, aqui no Paratê do Meio, né, e aí começamos do nada, né, assim, só tinha terreno, nem casa não tinha, aí fizemos lá umas casas de madeira. Aqui no Brasil, a cidade de Jacareí também se tornou um dos destinos desses imigrantes. O seu Shigenari nos conta um pouco como foi a chegada dessas famílias aqui. A imigração aqui, os primeiros imigrantes que chegaram em Jacareí foi por volta de 1928 e depois eles foram se instalando em alguns bairros, formando as comunidades, como Santana, Jamik, Takamori 2. E lá eles foram formando, grupos de associações para se divertir, para cultivar a cultura. E depois, com o tempo, se unirem e formaram, então, a Associação Nipo-Brasileira, que é essa aqui, atual. E dentro desse contexto foram surgindo também outras entidades, como, por exemplo, a Cooperativa Agrícola de Cotia, que teve uma função muito importante para os lavradores e para a própria colônia, né? E que trouxe novos imigrantes para cá, que foram a Cotia Seinen. Depois fundaram a escola japonesa, praticaram
danças, esportes ligados à colônia, e isso facilitou a disseminação, a divulgação da cultura japonesa. E foi em 1938 que a Cooperativa Agrícola de Cotia de Jacareí abriu um depósito na cidade. Inicialmente com cerca de 30 famílias japonesas e funcionava na rua Dr. Lúcio Malta. Jacareí acabou se destacando pela produção de tomate. Então, os produtores aqui, eles tinham assim uma qualidade de tomate de inverno bastante significativa. Então, eles vendiam para São Paulo, Rio de Janeiro. Posteriormente, na década de 60, a atividade avícola, então, foi sendo desenvolvida. Até por conta da experiência dos japoneses, tanto na agricultura, na criação, né, de aves. E não é assim agricultura de grande porte, são pequenas propriedades, né? Então, são experiências que foram japoneses que desenvolveram aqui, né, em Jacareí. A cooperativa funcionou até 1993. Foram 55 anos de existência e desempenhou um papel socialmente importante na colônia. Fato é que, além da associação, eram momentos que os associados poderiam se reunir, né? Em grupos. Por exemplo, me recordo aqui no supermercado da Abelha, né? Na Casa da Abelha, que as pessoas se reuniram, né? Se reuniam antes da compra ou depois da compra e também aproveitavam a oportunidade para estar lendo jornal, né? Lá no escritório que tinha lá no fundo, né? Da cooperativa. Então, penso que é uma forma também de identidade de um grupo, né? De manter os costumes, né? Passou-se mais de um século desde a chegada do primeiro navio japonês em águas brasileiras. Desde então, muitas gerações nipo-brasileiras cresceram aqui no Brasil. E, mesmo após tanto tempo, ainda hoje é possível ver traços da cultura oriental presente nas famílias dos descendentes. É o que nos conta o Cláudio e a Luciane. A gente pega bastante pesado com eles em termos de educação, né? De sempre respeitar os mais velhos, né? Sempre a hierarquia, né? Sempre tá responsável com essa situação da hierarquia. A gente sempre fala para eles respeitar os professores, né? A partir do momento que eles estão dentro da sala de aula, quem é o que manda são os professores, né? Em termos de valores, a gente sempre pensou junto, mas a cultura japonesa é mais forte em relação a valores, né? O que é certo, o que em termos de educação, então eles têm uma linha muito mais profunda, mas casou bem com da minha criação também. A gente sempre tem esse cuidado, né, de respeitar o espaço, né, de não incomodar as outras pessoas, como a gente também às vezes não gosta de ser incomodado. Então a gente sempre pensa no próximo, né? Será que a gente está incomodando? Será que a gente está passando do limite, né? Na casa do Fernando, a manutenção da cultura japonesa é ainda maior. E tanto em casa quanto na casa, por exemplo, da Batian dela, a gente tem que tirar o sapato. Na hora de comer também todo mundo come sempre junto, sempre tem gohan, sempre que pode ter miso, né? O tradicional. A gente usa palavras em japonês do dia a dia. Com bebê também a gente usa bastante para ela começar a se familiarizar, porque assim que ela vai começar a crescer e se desenvolver, ela já vai ter um contato maior. Ele é ilustrador e nos conta como a cultura J-pop influenciou sua carreira profissional. Eu leio bastante One Piece, leio bastante Naruto, Dragon Ball, leio Chainsaw Man, tem Vagabond, tem Slam Dunk, tem muitos. Então a gente sempre teve muito contato com coisas do Japão e a gente sempre admirou muito, sempre foram coisas que chamaram a nossa atenção. Tanto que hoje eu trabalho com ilustração por causa disso, né? Por causa das coisas que eu tive na minha infância. Bom, a gente teria muito mais para falar sobre a colônia japonesa aqui de Jacareí.
Mas, para finalizar, vamos ouvir um fato que a jovem Fernanda Abi conta sobre a sua avó. E na época minha avó disse que ela na casa não tinha luz, não tinha água, acho que não tinha nada, assim, ela disse que vivia assim com a luzinha da vela. E ela disse que foi bem difícil, mas tem uma coisa muito interessante que ela contou pra mim, que eu não esqueço, que ela me falou, que na época que ela estava passando dificuldades com a família dela, um vizinho brasileiro dela ofereceu um saco cheio de laranja para ela. E ela falou, não precisa, né, pro moço, não sei quem que era. Aí ele falou, não, fica com as laranjas, né, sei que tá difícil e tal. Aí ela falou, nossa, como o brasileiro tem um coração grande, eu não esqueço dessa história nunca. E ela falou que tem vontade de ficar aqui para sempre. Jacareí com um coração muito grande e também com inúmeras culturas e valores. Parabéns pela reportagem para a nossa equipe da TV Câmara. E olha só, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Subsecretaria de Igualdade e de Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria de Saúde, implantou a promoção da saúde integral da população negra nas UBSs, que são as Unidades Básicas de Saúde, e também nas Unidades Municipais de Saúde da Família, com ações de orientação sobre o quesito raça e cor para os pacientes que aguardavam consultas e demais procedimentos nas salas de espera. A subsecretaria informa que as doenças que mais acometem a população negra são caracterizadas por condições genéticas, tais como a anemia falciforme, hipertensão arterial, diabetes tipo 2 e outras. A iniciativa visa atender a ação do SUS, que vem adaptando a inclusão do quesito raça e cor em seus cadastros. E a gente volta a conversar com a Bruna Maria de Araújo, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Bruna, qual que fica a reflexão para esse dia 3 de dezembro, do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência? Eu acho que a principal lição que a gente tira de tudo que a gente tem vivenciado com relação à inclusão é a necessidade urgente de mudança de atitude, é a empatia. Isso a gente vai olhar em vários setores. A gente tem que perceber a pessoa com deficiência como uma pessoa, antes do conceito de deficiência. A partir do momento que eu me disponho a olhar do ponto de vista dela, a escutá-la, a perguntar como ela se sente, perguntar como ela gostaria de ser chamada e a entender que antes de qualquer outra questão, de qualquer diagnóstico, qualquer patologia, eu tenho um indivíduo, eu consigo aceitá-la e entender essa convivência não como uma obrigação, mas como alguém que é igual a mim, que tem os mesmos direitos que eu. O mesmo eu digo com relação aos pais, que os pais procurem os direitos, porque os direitos existem. Se eu vou ao médico, se eu percebo um atraso, a criança está com 2 anos, 2 anos e meio, ela não fala, a organização espacial, o sentar, o agachar ainda não é o que você esperaria de um bebê, procura o médico. O pediatra pediu para esperar o desenvolvimento da criança, que é normal, que é no tempo dela, procura outro médico. Porque o que a gente vê hoje, infelizmente, acontecendo, principalmente com quem tem menos acesso à informação, é olhar para essa criança, é escutar a pessoa que me diz que eu tenho que esperar, e essa criança perde um tempo ali fundamental que a gente chama de período de estimulação precoce. E aí, quando ela chega na escola, é que os educadores percebem que há um déficit maior e aí sim fazem alguns encaminhamentos. A gente precisa olhar isso de forma diferente. Então, a mensagem é: sejam empáticos. Porque quando a gente olha uma mãe com uma pessoa com deficiência na rua, principalmente no caso do autismo, e olha para essa criança ali num disruptivo, num comportamento que não é o adequado, normalmente a gente olha para a mãe e diz assim, nossa, ela não deu disciplina. Então, antes de julgar, você não entende o que está acontecendo, porque o autismo não está ali, eu não estou vendo a deficiência. Algumas deficiências estão mais na pessoa que olha, no olhar dessa pessoa que é deficiente, do que no próprio desenvolvimento do indivíduo. Tá ótimo, tá aí o recado então. Bruna, você falou um pouquinho sobre os direitos, né? Para quem quer procurar esses direitos ou busca alguma orientação e quiser entrar em contato com o Conselho Municipal, quais são os contatos? Principalmente se for denúncia para o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, porque vai chegar para a gente. Mas também é possível procurar a Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos dentro do prédio da Prefeitura Municipal. Eles estão de braços abertos para fazer acolhimento e fazer orientação caso seja necessário. E a partir de janeiro
nós teremos o Instagram também do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. A gente pensa aí no próximos 6 meses, que ainda temos de gestão, trabalhar a questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, buscando alguns direitos e algumas parcerias para que isso se efetive. Então, nos procurem, porque estamos à disposição para fazer qualquer esclarecimento. Tá ótimo. Bruna, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi uma aula que a gente teve aqui hoje e a gente aqui está sempre de portas abertas para te receber. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Obrigada. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição e pode acompanhar todas as nossas reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. É só pesquisar @TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais. Boa segunda-feira.